Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos da TV Mundo Maior, que alegria mais uma vez estar entrando na sua casa com o programa ABC do Espiritismo. Hoje nós vamos falar de uma temática muito bacana, que é exatamente a temática do mês de outubro. Porque se comemora não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, onde tem o movimento espírita, o chamado mês de Kardec. 3 de outubro de 1804 nascia Hippolyte Léon Denis Rivaio, o nosso querido e amado Allan Kardec. Mas antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em mais uma oportunidade juntos estarmos com o programa ABC do Espiritismo. A TV Mundo Maior, a nossa gratidão, ao telespectador, a nossa gratidão e a Deus por nos permitir que aqui pudéssemos estar em mais uma oportunidade. É verdade, André. E antes de você entrar na temática, eu queria dar um abraço carinhoso. Hoje estamos aqui com a nossa querida irmã Silvia, que veio de Londres, né? Uma companheira que lá também milita no movimento espírita. Nossa gratidão por estar aqui conosco em Itapira. André, qual é o material que nós selecionamos hoje para falar desse grande homem, desse grande pedagogo, desse grande seguidor do Cristo que é Allan Kardec? Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivaio, um emérito professor que a França teve no século XIX, ele não tem tantos biógrafos quanto nós temos, por exemplo, em torno de Chico Xavier. Conhecemos algumas partes da vida de Kardec, onde ele nasceu, onde ele estudou, o seu casamento com uma mulher 9 anos mais velha do que ele, Amélie Boudet. Nós vemos as dificuldades materiais que Allan Kardec passou, era um professor, teve um instituto que não foi adiante, que o seu tio deu alguns problemas financeiros para aquela instituição. Amélie Boudet, que era de uma família nobre, de uma família que tinha posses na França, ajudou e muito tanto a ele quanto a publicação dos livros espíritas, e nós vemos quanto o espiritismo foi deturpado com a desencarnação de Allan Kardec. A sua companheira, uma mulher firme, porém a mulher não tinha naquela altura a voz que as mulheres têm hoje em pleno século XXI. E os seguidores naturais de Allan Kardec deixaram a simplicidade de lado, começaram a colocar eventos pagos, começaram a comercializar de um modo caro o livro espírita, mais ou menos o que nós vemos na atualidade. Mais ou menos o que nós estamos acompanhando no Brasil e no exterior. Então nós vemos que aqueles passos que o Espiritismo tomou estão muito enraizados até hoje. Porém, nós vemos também do outro lado aqueles fiéis seguidores de Kardec. Gabriel Delany, Alexandre Delany, Alexandrina Delany. Nós vemos Leon Denis, um extraordinário espírita, autodidata, não teve a oportunidade de estudar, mas tinha um conhecimento das leis universais extraordinários, e tantos outros que procuraram na contramão do que aqueles que tomaram a frente da sociedade anônima faziam. Eles na contramão procuravam levar o espiritismo como o mestre Lyonês deixou na sua época. Interessante também, nós vamos nos aprofundar nessa temática, porque esse ano se completa 150 anos da publicação do livro A Gênese. Parece que foi programado pela espiritualidade para nós recebermos muitas informações daquele homem que nós pensávamos conhecer. Eu tive a oportunidade de ler do próprio Vantuil, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, exatamente uma obra falando de Allan Kardec, uma biografia, pela qual muitas coisas caem por terra, sendo provado hoje que não é verdadeiro. Então nós começamos a perceber que nós conhecemos pouco de Hippolyte Léon Denis Rivaio. Não se sabe por quê. Esse material, quando Gabi, que era a esposa de Allan Kardec, aonde ele chamava carinhosamente, Gabi, ao seu desencarne, legou para Lei-Marie todo esse conteúdo. E Lei-Marie, então, criou
essa sociedade anônima que o André acabou de citar, e ele, na verdade, começou a comercializar esses livros por preços muito maiores do que aquela proposta de Allan Kardec, que era exatamente uma proposta de levar para as pessoas livros a custo mais barato. E eu fico pensando o quanto a espiritualidade é genial de guardar determinados materiais para que pudessem chegar às nossas mãos no momento certo, na hora certa. Então nós estamos recebendo de Canuto de Abreu, que foi um homem inteligentíssimo, teve a oportunidade de ter ido para a França na sua época e teve a oportunidade de adquirir um material enorme de correspondência entre Allan Kardec e Leon Denis. E esse material recentemente veio parar às mãos exatamente da FEAL, que é a instituição, a fundação pela qual mantém os programas ou mantém os respectivos canais de comunicação, que é a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior. E agora eles estão publicando isso e vão deixar publicado todo esse material para que nós possamos conhecer um pouco melhor Allan Kardec, para que nós possamos conhecer um pouco melhor as suas dificuldades, porque realmente nós não entendíamos por que o Instituto Parisiense de Estudo Espírita, após o desencarne de Allan Kardec, mesmo quando o pai de Delany, que foi o grande seguidor de Allan Kardec, o Delany pai e o Delany filho, não conseguiu engendrar na instituição exatamente a continuidade daquela obra. E em seguida, um dos médiuns, que era um dos mais considerados da época, Ley-Marie, pela qual muitas mensagens inseridas no contexto da obra básica, foi ele que recebeu como médium, se desviou totalmente dentro desse aspecto, envolvendo com Rostang, mostrando as cartas hoje que Allan Kardec mandava, por exemplo, para Leon Denis, discordando totalmente da obra de Rostang, que era impossível o corpo fluídico de Jesus, que os espíritos estavam sinalizando que aquilo não era correto. O espírito de verdade é Jesus e nós acreditamos no espiritismo piamente, logicamente ele não poderia ter cometido um erro tão grotesco, André Luiz. É verdade, nós vemos que o espiritismo, ele foi atacado de todos os modos. Tanto críticas de fora, como companheiros mal intencionados de dentro. Hoje nós vemos que os grandes opositores da mensagem reveladora não estão fora do espiritismo na condição dos nossos irmãos católicos, protestantes, ateus, e sim por parte daqueles espíritas que não compreenderam a mensagem rediviva do Evangelho, que não compreenderam que o caminho é a simplicidade, a humildade, o servir antes de esperarmos ser servidos, seja pelo alto, seja pelos homens. A mensagem, ela vem tocar o nosso coração, mas eu só poderei permitir que ela toque o meu coração o dia que eu pensar no bem coletivo e não apenas no meu bem, no meu nome, nos status que eu posso ter ao publicar um livro, ao proferir uma palestra, ao participar de um congresso. Talvez a espiritualidade esteja sinalizando, após 150 anos da publicação do último livro que compôs o Pentateuco Kardeciano, o livro A Gênese, em que Kardec fala da formação do planeta, fala das teorias, fala dos fluidos, fala de todos os elementos que compõem, mesmo que de um modo simplificado, a relação entre nós, os seres humanos, e os demais reinos que compomos a chamada Terra. Então que nós possamos voltar às nossas origens. Nós estamos vendo com estas cartas que Canuto de Abreu guardou de um modo muito fiel, um Kardec próximo. Às vezes nós olhamos aquela foto de Kardec austero, com aquele semblante fechado,
Mas o Chico dizia na intimidade aos amigos que Kardec era uma pessoa feliz, uma pessoa de bem com a vida, séria, prudente, cautelosa, mas não ranzinza, não aquela pessoa com um semblante fechado. Kardec era uma pessoa que sorria fácil, contava anedota inteligente, sem ferir ninguém, sem mexer com a suscetibilidade de ninguém. É este Kardec que nós devemos ressuscitar nos nossos meios. Espiritismo é alegria, e se eu sou espírita, sou convidado a ser também alegre. É uma coisa interessante, André, nós vamos lembrar uma carta na qual Leon Denis descreve que a primeira reunião que ele participou em Tours, onde na cidade dele estava o nosso querido Allan Kardec naquela noite, proferindo uma palestra maravilhosa, ele ficou tão encantado com a palestra que no dia seguinte ele já havia lido vários livros de Allan Kardec. E o lugar que havia sido reservado, que era um salão da cidade, na última hora, a pedido da religião, a pedido da igreja, foi cancelado. E eles fizeram então, numa chácara, num sítio onde eles estavam, né? Como diz os nossos irmãos portugueses, numa quinta. E ali, então, tinha mais de 300 pessoas. Ele ficou maravilhado de ver a palestra de Allan Kardec, de ouvir a palestra de Allan Kardec. No dia seguinte, ele foi ter com Allan Kardec. E ele chegou no mesmo local que Kardec dormiu, nesse sítio, e é interessante que ele entrou na propriedade. Kardec estava diante de uma árvore, colhendo exatamente cereja para Amélie, para Gabi, todo contente, né? Então a gente começa a conhecer esse homem, que é um homem que viveu como nós, é um homem que teve uma vida como a nossa, é um homem que nós estamos conhecendo ele hoje na sua intimidade, e vamos começar a ver um Allan Kardec humano, como nós tivemos a oportunidade de conhecer Chico Xavier, um homem, um ser humano. É verdade, às vezes a gente fala conhecer Kardec, e muitas pessoas querem pegar a obra de Kardec e trazer para a vida pessoal de Kardec. Vejamos, por estas cartas nós vemos um Kardec extremamente sentimental para com a sua esposa, a tratando com carinho, com respeito, com cordialidade. Nós vemos a amizade que ele nutria por aqueles amigos que compuseram o Espiritismo das primeiras horas. Nós vemos sim um Kardec duro para defender o Espiritismo. Jamais omitia a verdade e jamais agradava quem quer que seja. Kardec não era político. Kardec não estava preocupado se iria agradar os políticos, os nobres, os poderosos. Kardec deixou a obra. E nas revistas espíritas nós vemos como ele amava o Espiritismo. Talvez esse seja o convite para nós, os destinatários das obras do codificador. Queridos irmãos, não sai daí não. É um tema palpitante, falando da vida e obra de Hippolyte Léon Denis Rivaio, o nosso querido Allan Kardec. Vamos para um pequeno intervalo e já retornamos com o programa ABC do Espiritismo. Queridos amigos, eu não disse? É um breve intervalo. Já retornamos com o programa ABC do Espiritismo, programa esse apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Nós estamos hoje falando do nosso codificador, Allan Kardec. Hippolyte Léon Denis Rivaio, 3 de outubro de 1804, nascia na pequena cidade de Lyon. Esse homem que veio trazer para todos nós a terceira revelação. A primeira foi Moisés, a segunda foi o próprio Cristo que esteve em nossos meios, porque já que ele participou também da primeira através da tábua da salvação, e depois Allan Kardec veio dar essa segmentação e a continuidade nessa obra tão bonita que é a obra do Cristo. André, nós vamos encontrar um material falando sobre o Espiritismo, não é isso? É verdade, mas antes de nós adentrarmos no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei, esta frase bíblica, em que nós vamos ver Kardec ele próprio falando sobre o Espiritismo. Mas é importante, antes de nós lermos, compreendermos quem foi Kardec no passado.
Kardec não nasceu Kardec. Kardec se preparou durante séculos e séculos para desempenhar esta tarefa enorme em 15 anos, que foi aproximadamente de 1854 a 1869, a data, o ano da sua desencarnação. Foi revelado pelo Espírito da Verdade, por Zéfiro, um espírito protetor, um espírito familiar. Foi revelado também pelo espírito de São Luís, o rei Luís IX, que a França teve, que ele havia sido Platão, o emérito discípulo de Sócrates, considerado por muitos o pai da filosofia. Um pouco antes do advento do Cristo, na região das Gálias, onde é hoje parte da Inglaterra, parte da Irlanda, parte da França, as Gálias, onde teve o povo druida, em que já era um povo reencarnacionista, tinha uma comunicabilidade com os espíritos através da mediunidade, e ele foi um sacerdote druida, que tinha o nome de Allan Kardec. E ele fica uma lacuna em que a espiritualidade não revelou se ele retornou, e se retornou, quais os nomes que ele foi. Ele aparece mais recentemente como John Hus, em que na Tchecoslováquia, atualmente a República Tcheca, ele teve um trabalho tão grandioso, tão intenso quanto de Martim Lutero na Alemanha, Calvino na França, de fazer o Novo Testamento, a Bíblia, chegar mais fácil aos seus destinatários, numa linguagem própria, numa linguagem simples e na linguagem da sua própria nação. Não foi bem compreendido, não foi bem aceito e desencarnou na fogueira. E como Hippolyte Léon Denis Arrivai, ele apenas ampliou o trabalho que ele já vinha começando há séculos atrás. Interessante, André, para fazer um complemento nessa belíssima exposição que você fez, vamos relembrar que quando ele estava para publicar a 18 de abril de 1857, a primeira edição do Livro dos Espíritos, vamos lembrar que ele perguntou aos espíritos se ele colocaria o nome dele, porque afinal de contas, estava ele incomodado com essa situação, porque ele não se sentia responsável pela obra. Ele tinha ciência de que a obra pertencia aos espíritos. Foi quando ele recebeu uma belíssima mensagem dos espíritos amigos que ele deveria assinar como Allan Kardec. E aí então explicaram a ele que ele havia sido sacerdote na época dos druidas, como você muito bem explicou. Então foi nesse momento que ele começa a assinar a obra, que foi o primeiro livro que ele publicou, com 501 perguntas, 3 anos depois lançando a segunda edição do Livro dos Espíritos, com o que nós conhecemos hoje, 1018 ou 1019 perguntas. Toda a obra assinalada como Allan Kardec. E é interessante que antes do Cristo, antes da invasão de Júlio César, neste território gaulês que se tornou parte do Império Romano, nós vamos observar também que os druidas compuseram no Ocidente a grande massa que acreditava na reencarnação. Depois que o Império Romano invadiu, caiu por terra aquela ideologia, eles deram um basta naquela propagação do druidismo, e nós vemos que mais recentemente o Brasil se compõe como grande povo reencarnacionista. Mesmo aquela pessoa que diz ser católica, que diz ser protestante, que diz ser simpatizante do espiritismo, ela traz dentro de si um senso reencarnacionista. Muitas vezes a pessoa não sabe nem explicar de onde vem. A pessoa não sabe dizer de onde nasce aquele sentimento. Mas no Brasil, a ideia da reencarnação não é uma ideia tão fora da realidade como nós vemos num país que compõe a Europa, como nós vemos num país que compõe a América do Norte, a América Central, a Ásia. Então nós vemos que o Brasil tornou-se o que o druidismo foi, aquela propagação da reencarnação, hoje é aqui. É evidente que com outras bases, com outros números, com outro modo de pensar e de agir, mas hoje o Brasil ele traz muito inato aquela ideia da reencarnação, da continuidade, da volta. É verdade que a Índia é um país reencarnacionista,
Mas é verdade também que os moldes que a Índia aceita e cultua a reencarnação é um tanto quanto diferente da que nós aceitamos. Eles ainda trazem conceitos milenares, seja com os antigos Vedas, com os antigos livros sagrados, devido às antigas castas que reinam até hoje lá. Nós não, nós já conseguimos ver uma reencarnação nos moldes atuais que são compatíveis com o que realmente ela é. E também poderíamos dizer que o Velho Testamento já anunciava que nós iríamos ter o Salvador, o Cordeiro, aquele que viria para salvar a humanidade. Naquela época também se acreditava que Jesus poderia ter a chance de reencarnar, aliás, de vir à Terra. Lógico, uma reencarnação, mas não na Terra, porque ele nunca teve aqui conosco reencarnado. Mas que ele teria necessidade de obter um corpo para dar sequência a essa condição. Eu gosto muito numa revista espírita, quando Rustang fala, por exemplo, do corpo fluídico de Jesus, que é a temática do primeiro bloco, e nós vamos ver, por exemplo, Kardec dizer que isso era impossível, porque ele não queria privilégios. E ele vindo de uma maneira diferente da nossa, seria criar privilégios. Por que ele não teria que nascer do ventre de uma mulher, que é uma coisa tão abençoada, o sentido da vida? Mas havia também uma expectativa que ele pudesse vir nas Gálias. Como também há muitos comentários de que ele passou pelas Gálias. Ele deva ter passado pelas Gálias exatamente por causa do povo druida, conviveu um pouquinho com aquele conhecimento do povo druida. Então era um povo que teve uma participação muito importante, um povo desprezado, como na verdade o Espiritismo foi durante muito tempo e ainda o é por muitas pessoas que acham isso estranho. Mas eu me lembro, André, há uns 4 anos atrás, quando nós tivemos uma novela que fez muito sucesso, falando da reencarnação, nós tivemos um programa televisivo aberto, que é um programa do Faustão, diga de passagem, não tem nenhum envolvimento religioso, nada, e estavam os artistas dessa novela. E ele então fez uma enquete durante um programa, quem acreditava na reencarnação? E até ele mesmo ficou surpreso que tantas pessoas que responderam para o programa, seja pelos meios de comunicação, as pessoas que ali estavam, 87% das pessoas assinalaram que acreditam na reencarnação. Então, realmente, isso que você está dizendo é uma constante no nosso Brasil. As pessoas realmente têm essa visão de acreditar na vida pós-morte. E é interessante que o Chico dizia que a programação de Jesus era para ter nascido nas Gálias, porém foi invadida, tudo que a história nos narra. Ele nasceu no diminutivo, Galileia. Então, nós vemos que o Cristo, ele, desde o momento que ele desceu da região crística onde se encontrava, o Chico dizia que ele levou 4.000 anos para sair da onde estava e corporificar na nossa dimensão. E diz a Bíblia que ele desceu aos porões do inferno para continuar pregando a palavra reveladora. Então nós vemos, Jesus também desceu para as trevas e para o abismo, para pregar a verdade, o consolo, mesmo para aqueles que estavam com o coração trancafiados ainda pelo orgulho e pela vaidade. Então vejamos bem, na era cristã, nós estamos no ano de 2018. O Cristo levou o dobro, desde o advento que ele veio, para sair da onde ele estava, para chegar até nós. Olha o amor que o Cristo teve para conosco e olhemos o grau evolutivo dele, porque no livro Renúncia, Emmanuel fala da reencarnação de Alcione, que estava na estrela de Sírios. E ela levou 10 anos-luz, 10 anos da nossa cronologia, para sair daquele planeta para reencarnar no nosso. 10 anos. E olha que Sírios já é bem mais evoluído do que o nosso. Vejamos bem quantos anos, quantos milênios não levou o Cristo. O grau evolutivo do nosso governador espiritual. Eu queria aproveitar também, André, e pegar um comentário que foi feito no primeiro bloco, com referência ao livro A Gênesis, que hoje veio aí à baila toda aquela, infelizmente, por Lei Marie, todas aquelas alterações mudando praticamente a obra. E eu queria fazer uma constatação que nós temos que falar isso no movimento espírita. Porque quando nós falamos de Rustang, de Lei Marie,
Há pessoas que dizem assim, mas eu li o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do espírito de Humberto de Campos, e nessa obra, Emmanuel fala exatamente da obra de Rustang. Eu gostei muito de uma entrevista de um ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, o César Perry, recentemente, que ele fala uma coisa que nós sabíamos. Nós que frequentávamos a casa de Chico Xavier, sabíamos que essa obra foi adulterada. E ele, a público, veio recentemente num programa pela própria TV Mundo Maior, e ele então fala da adulteração desse livro. O Chico mandou os originais para a Federação Espírita sem ter tirado uma cópia. A Federação Espírita sabia disso, adulterou em alguns pontos o livro e depois diz eles que queimou os originais. Então é importante as pessoas saberem que o Chico não era rustanguista, como muitos imaginam, porque está na obra de Emmanuel. Não é verdade. Foi a Federação Espírita que, de má fé, colocou isso na obra. É importante nós relatarmos isso, e ainda bem que o César Perry teve a coragem de falar uma coisa que nós sabíamos da casa do Chico, mas que precisava ser falado em nome da Federação Espírita Brasileira. André, você quer então passar o WhatsApp para as pessoas se comunicar conosco? O nosso meio de comunicação é através do número 19, estamos na região de Campinas, 997782794. Mande a sua mensagem. Queridos amigos, nós vamos encerrando esse programa. Passa rápido, não é? Falar de Kardec é tão gostoso, falar dessa doutrina é tão motivante. Nós vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Um beijo no seu coração e até a semana que vem. Muita paz, que Jesus te abençoe hoje e sempre. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.